Boa noite, sejam bem-vindos ao canal Conexão Saúde Minas. Eu sou Luana Pacheco, sou enfermeira, atuo na área de saúde há 14 anos, atendendo pacientes de alta complexidade, também atuando na gestão em saúde de uma maneira prioritária. E hoje quero começar mais uma vez agradecendo a Deus, como sempre nós começamos, né? Agradecendo a Deus pela oportunidade de ter um canal que leva informação segura salva vida, informação certa na área de saúde salva vida. E o objetivo do nosso canal, do nosso podcast, é trazer até você os melhores profissionais da nossa região, é aproximar esses profissionais da população do Triângulo Mineiro. Então, as informações que muitas vezes chegam para você, que são informações aí de internet, que a gente fica com dúvida se aquilo realmente é válido ou não, aqui no nosso canal você consegue tirar essa dúvida, acompanhar de maneira séria, de maneira com credibilidade. Hoje nós trouxemos até agora grandes profissionais da nossa região, incluindo geriatras, fisioterapeutas, especialistas em neurologia, na pediatria, médicos de referência, e não menos importante, né, outras áreas aí correlatas que vieram agregar e muito nesse bate-papo sobre a área de saúde. Eu quero começar também referenciando os nossos parceiros, são patrocinadores e parceiros que fazem esse podcast acontecer. São pessoas que estarão aqui conosco de uma maneira muito presente, muito forte, trazendo até vocês as informações mais seguras, como eu falei, retirando dúvidas e contribuindo para a saúde da nossa população aqui do Triângulo Mineiro. Quero começar falando do projeto Famílias Raras, é um projeto que motivou, o André está ali atrás das câmeras, é um projeto que motivou que nós iniciássemos esse movimento, nós começamos lá atrás, né, há um ano atrás, pouco mais de um ano agora, e o projeto Famílias Raras é um projeto, uma ONG que dá apoio a crianças e adolescentes, principalmente, a alguns adultos, mas principalmente crianças e adolescentes com doenças raras que muitas vezes demoram a ter um diagnóstico, que têm dificuldade a ter acesso aos profissionais de saúde, a fechar um diagnóstico, e são os nossos parceiros aí já há bastante tempo, são pessoas que a gente tem muito carinho, muito respeito. Também quero falar da Rafaela Pedroso, que hoje trabalha com blindagem patrimonial. A Rafaela, ela traz para nós não só falando de seguro de vida, mas traz uma proposta onde você consegue se planejar de fato financeiramente e ter esse dinheiro que você se planeja, que você investe futuramente reinvestido, né, de volta aí para o seu bolso. Então é muito interessante a proposta que ela traz, o formato de trabalho que ela realiza, porque por que que a gente traz essa fala aqui de finanças? Porque quando a gente é surpreendido por uma doença, muitas vezes o nosso financeiro é o primeiro a ser abalado e a gente não consegue dar continuidade no tratamento por falta de dinheiro. Então, a Rafaela ela vai te ajudar a se organizar nesse aspecto para evitar surpresas, né, desagradáveis aí relacionadas ao aspecto de saúde. Vamos falar também da Priscila Jacobi. A Priscila é uma grande parceira que iniciou conosco hoje, distribuidora autorizada da Eco7, trabalha com saúde do sono e que especialmente hoje está aqui conosco. Daqui a pouquinho eu vou apresentar ela para vocês. A COP Assiste é uma grande parceira também, que é uma cooperativa de enfermagem, uma cooperativa que treina os profissionais de maneira diferenciada para que esses profissionais entrem no mercado já preparados. Não é qualquer cooperativa como a gente está acostumado a ver, tá, gente? É uma cooperativa que realmente faz um trabalho diferenciado. Nós temos também o Grau Técnico, que é uma escola de cursos técnicos profissionalizantes, tanto da área de saúde quanto da área de radiologia e da área de eletrotécnica, e que são nossos parceiros e entraram aí fortemente corroborando com os projetos do Conexão Saúde que vem crescendo e a gente vai falar muito mais coisa aí para vocês. Então, quero agradecer aos nossos parceiros, né? Tem muito mais gente que daqui a pouco eu vou trazer aos poucos aí para vocês conhecerem. E hoje é um dia muito especial, a gente vem falar sobre saúde do sono. No dia 14 de março,
nós comemoramos o Dia Mundial da Saúde do Sono. E falar de sono é falar de qualidade de vida, é falar do seu dia, é falar da sua saúde. Quem nunca passou por uma noite mal dormida, né? E a gente sabe os impactos que isso traz para o nosso dia a dia. Então, eu quero começar apresentando para vocês duas grandes pessoas. Estou muito feliz, muito honrada de tê-los aqui conosco. São grandes profissionais, assim, me sinto lisonjeada de fato, né? Eu conheço o trabalho deles, conheço o resultado que esse trabalho traz, um trabalho de altíssimo padrão. Quero falar agora do Leonardo Pedroso. Ele é fisioterapeuta, graduado pela Unitri, especialista em fisioterapia cardiorrespiratória e unidade de terapia intensiva pela FAMERP e é fisioterapeuta especializado em sono pela UFMG. O Leonardo, ele é uma pessoa que eu me conectei por ele ter atendido pacientes sob a minha gestão e que com grandes resultados, com grandes respostas clínicas. Seja muito bem-vindo, Leonardo. Quero que você se apresente também um pouquinho, falar quem que você é e já já vou apresentar a Priscila também, que está aqui conosco. Estou muito feliz que você está aqui. Olá, Luana. Muito obrigado aí pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. Então, é aquilo que você falou, né? Eu venho da área respiratória, né? E trabalhei muito tempo com terapia intensiva Muito. e tratamento paciente domiciliar, reabilitação cardiopulmonar, pacientes que foram para casa com algum problema, né? Vindo de hospital ou até mesmo doenças tratadas em casa. Uhum. E há 10 anos eu trabalho na área do sono, né? Trazendo o que todo mundo espera, né? Uma noite bem dormida e um resultado no outro dia muito satisfatório, né? E sem o que a gente fala de ressaca, né? A ressaca do sono. Então eu vim aqui hoje para a gente agregar um pouco para a população, né? Para entender um pouco, né? E Perfeito. desmistificar essa parte do sono, né? Que anos atrás foi muito muito mal interpretada, né? Ou naquela época a gente não tratava tanto e a gente não Uhum. tinha tecnologia suficiente para tratar. Uhum. Então, o paciente às vezes não entendia a importância que é o sono, né? Perfeito, Leonardo. Leonardo trouxe, gente, aqui para a gente entender, ele vai falar um pouquinho para nós, equipamentos, né, que são utilizados aí no tratamento dos distúrbios do sono, e a gente vai falar sobre isso. E, assim, estou muito surpresa positivamente por tudo isso, por todo o aparato técnico, por todo o respaldo técnico que você vem para trazer hoje aqui nesse bate-papo. Obrigada. Obrigado. Vamos conversar também com a Priscila Jacobi. A Priscila, ela é educadora física, é uma pessoa de referência na nossa região, uma mulher forte, uma mulher que eu me inspiro muito para sempre estar sempre para cima, empreendedora nata, né? É proprietária, gente, da Arte Physique, é uma academia, né? Isso. Atua também na área e é distribuidora autorizada da Eco7, que é uma empresa que é referência em espuma e tecnologia, principalmente voltada para a saúde do sono. Seja bem-vinda, Priscila. Estou lisonjeada Obrigada. também com a sua presença. Tive uma experiência incrível com você, no sentido de relaxamento, e eu acho que você vai trazer muito para o pessoal que está assistindo aqui hoje. Com certeza, uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. E como você mesma disse, né, eu desde pequena me importei muito com a alegria, com a energia das mulheres, principalmente, né? Uhum. Então, eu tenho uma academia há 20 anos e realmente a minha missão e meu propósito de vida é transformar vidas, né? Uhum. Colocar essa mulherada mais para cima, para treinar, para dormir bem, para se alimentar bem. E hoje o meu fundamento, né, em workshops, palestras, é sobre o tripé da vida saudável, Perfeito. onde eu falo um pouquinho de exercício, alimentação e sono. E você não pode perder aí que a gente vai falar de tudo um pouquinho. Que legal, muito legal. Então vamos começar, né, esse bate-papo. Eu falei, né, na abertura do episódio sobre a comemoração do Dia Mundial da Saúde do Sono. Acho que você vem com essa referência muito forte. O Leonardo
palestrante também, né, nas universidades, participou, né, de uma contribuição para a Universidade Federal de Uberlândia sobre essa temática. E a gente pode começar já quebrando o tabu. Será que realmente o sono é importante, Leonardo? Por que que é importante trazer essa temática para a população? Então, assim, voltando um pouquinho na Semana do Sono, né, é uma semana nacional, né, que é discutido, né, a respeito do sono, da qualidade do sono, de toda a parte que envolve tanto a reposição hormonal, né, a questão de alimentação, vida saudável, tudo envolve o sono. Então, quando a Uhum, gente fala de sono, né, a população, né, e todos nós precisamos entender, né, por que que é um tema tão voltado hoje, né, tanto para todas as áreas da saúde, né? Por que uhum. que os médicos, por que que os nutricionistas, por que que educadores físicos, fisioterapeutas, toda a área mesmo, né, voltada para o sono. Então, essa semana foi uma semana muito interessante para a gente, porque é uma Uhum. semana que vem se fortalecendo cada vez mais no país. Então, o Brasil inteiro voltou para essa semana do sono. Voltou Então, os olhares, né? sim, com certeza. E eu falo que não pode ser só nessa semana, né? Eu acho que tem que ser no dia a dia, né? Perfeito, Porque como que a gente vai ter os três pilares que a Priscila falou se a gente não tem uma boa qualidade do sono, né? perfeito, excelente. E assim, eu acho que é relevante a gente trazer essas pautas, porque hoje a gente lida com uma sociedade extremamente acelerada, né? O nosso dia a dia é extremamente acelerado, e isso por si só, né? As tecnologias, o uso da tela, por si só tem um impacto no nosso sono. Além disso, a gente pode, além disso, trazer também o trabalhador noturno, dentre outras realidades. Na nossa área de saúde, por exemplo, nós temos muito essa realidade. Eu acho que tem uma relevância não só falando desses tabus, mas pensando no básico do dia a dia do paciente, das pessoas que têm um impacto, como você falou, né? Às vezes o impacto ele começa do pouco, do uso da tela até o horário de dormir, de postergar, né, o desacelerar para poder dormir. Então, o sono, ele vai impactar em todos os aspectos da vida, não é isso, Priscila? Com certeza. Quem dorme bem vive muito melhor, né? Quem tem uma qualidade de sono, um sono profundo, né, que chamamos de sono REM, a pessoa com certeza vai acordar com muito mais disposição, muito mais enérgico para conseguir fazer as atividades do dia a dia, trabalhar, treinar, né? E um conjunto de fatores vai fazer a pessoa ter uma excelência, um sucesso, não só no trabalho, como na sua vida pessoal, profissional, espiritual e por aí vai. Certo. E o que que é considerado normal? É, quando nós falamos de dormir, o que que é o considerado normal? Quantas horas de sono? Tem um padrão? Como que você avalia, doutor Leonardo, que a saúde do sono daquela pessoa, daquele paciente, está dentro dos padrões de normalidade ou está fora ali e a gente precisa ter uma atenção? Então, desde do nascimento, né, a gente tem, nas fases da vida, a gente tem um tempo, né, de sono que cada fase da vida, né, do recém-nascido, pré-escola, adolescente, adulto e idoso, a gente tem, né, a fase, o período de sono, né, a quantidade de horas que cada fase dorme, né, para a gente ter uma regeneração, para a gente ter uma reposição, né, de energia, Certo. de hormônio, de tudo que a gente engloba, né, quando a gente dorme, Quantidade mínima. quantidade mínima. Então, a sociedade, ela fala que os estudos mostram que a partir de 6 horas a gente consegue ter um sono reparador. Só que o que que a gente fala sobre isso? Quando a gente fala em sono, a gente tem que avaliar cada um, né? Então é uma avaliação individual, né? Por Perfeito. mais que ele esteja naquela faixa etária, a gente tem que avaliar, porque às vezes 5 horas para mim é suficiente, Uhum. né? Porque eu passo por todas as fases do sono, então eu tenho um sono reparador, né? Mas para você às vezes não é. Às vezes você precisa de horas a mais para dormir, né? Perfeito. Então a gente classifica isso tanto nos dias de semana quanto aos finais de semana, né? Porque aos finais de semana a gente tem um jet lag social, né? Então a Perfeito. gente sai, né, vai para um jantar, né, vai encontrar amigos, toma um pouquinho mais, alimenta de uma forma mais tarde, alimenta às vezes irregular do que a gente costuma se alimentar no dia de semana. Então essa educação semanal
às vezes ela precisa também ser feita durante o final de semana. Então a Entendi. gente precisa sempre estar atento a esse jet lag social, porque também ele é muito importante. Perfeito. E assim, para vocês que trabalham diretamente com essa área, normalmente quais que são as queixas daquele paciente ou daquela pessoa que chega até vocês, que procura por uma solução? O que que são os sintomas ali, sinais de alerta que você desperta e fala, nossa, essa pessoa realmente já está começando com alguma alteração. Certo. Hoje em dia, muitas mulheres, né, na academia se queixam de um cansaço extremo, um cansaço que ela não consegue, principalmente, fazer exercício todos os dias, e aí ela vai ali 2, 3 vezes por semana na marra, né? Mas a pessoa que realmente não dorme bem, ela tem, além desse cansaço, falta de concentração, a imunidade, né, pode reduzir bastante. Com isso, Sono durante o dia? sim, tem muitas pessoas que picam, né, o sono, principalmente terceira idade, Uhum. né? Dorme aquela sonequinha, né, antes do almoço, às vezes depois do almoço, de tardezinha, e aí, poxa, não durmo bem. Não, então vamos tentar tirar essa soneca para você ter um sono reparador, um sono contínuo, né, durante a noite. Uhum. Então, os principais mesmo, a principal queixa, principalmente quem não dorme bem na academia, é obesidade, né, um cansaço, e na Eco7, né, muitas dores nas costas, dor no corpo, insônia, acorda várias vezes durante a noite. Então, são perfis diferentes. Eu, como educadora física e especialista do sono, eu consigo ter esse diagnóstico e conseguir realmente incutir na mente da pessoa o que, que realmente é melhor para ela. Porque, como ele falou, todos nós somos realmente seres individuais e cada caso é um Perfeito. caso. E assim, vou falar por mim, né? Quando a gente tem uma noite mal dormida, você levanta, deita para um lado, deita para o outro, às vezes levanta, dorme, deita em outro lugar. Eu já fiz isso várias vezes, de Uhum. levantar da cama e dormir na sala. É, dependendo do que for ali, há dias muito quentes, se eu estou num lugar que não está muito confortável, eu levanto e saio. Agora não tem esse problema, mas já tem ar-condicionado, mas já fiz isso, já passei muito por isso. É, qual que é a realidade, assim, mais prática falando, daquele paciente que chega lá no seu consultório, no sentido clínico? O que que você observa ali, quais que são as queixas, assim, que você observa que são queixas clínicas, que a gente pode entender como distúrbio já do Sim. sono? Então, Luana, o paciente que chega com sinais e sintomas, ele é fácil de ser tratado, né? Perfeito. Porque ele chega e já te aborda, né? Ai, doutor, eu não consigo concentrar, eu tenho muita sonolência diurna, eu vivo estressado, irritabilidade, né? Acordo hipertenso, sinto que o coração acelera na parte da manhã. Então, assim, vários sintomas, né? Às vezes o paciente chega, então a gente consegue identificar ali. Mas Uhum, aí eu te pergunto, e aquele paciente sem sintoma? É difícil de você conduzir esse caso, né? Então, assim, na grande maioria, o paciente chega no consultório já com um diagnóstico, tá? E esse diagnóstico a gente traça o tratamento individualizado, né? Cada um de um perfil. Mas o paciente, às vezes, que chega no consultório para entender um pouco mais do sono, que isso acontece várias vezes, a gente tem vários testes, né? A uhum, gente tem vários testes e várias formas de identificar como que esse paciente vai se comportar no sono, entendeu? uhum. Então a gente precisa entender particularmente individualizado cada paciente, né? E aqueles sem sintomas, a gente precisa investigar um pouco mais, tá? Perfeito. E aí a gente escuta muito falar sobre a apneia do sono. A gente estava até conversando aqui antes de iniciar, né, a gravação. Além da apneia do sono, quais que são os outros diagnósticos que vocês atendem normalmente? Então, a grande maioria dos pacientes que chega no consultório, né, são os pacientes de apneia do sono. Mas os distúrbios relacionados ao sono, né, a gente trata de insônia, as pernas inquietas, né, sonambulismo. Então, tem vários distúrbios, né, mas no consultório, a prática mesmo de tratamento de distúrbios relacionados ao sono são pacientes de Da apneia. apneia do sono, né? Isso. Principalmente. Sim, E principalmente. Em determinada eu falo que estágio desse nível de apneia. Ou uma apneia leve, uma apneia moderada, ou uma apneia grave. E aí a gente consegue entender o paciente,
né? Por mais que ele tenha uma apneia leve, a gente consegue entender o porquê que ele veio até o consultório. E se a gente vê a dificuldade em adaptação no CPAP, na máscara e tudo, a gente indica um outro paciente para a gente tentar tratar ele. Ou Entendi. então, né, a grande maioria a gente indica um ortodontista, né, com aparelhos Um outro intraorais. profissional, aham. Isso. E aí, às vezes, a gente tenta tratar de uma forma junto, né? Multidisciplinar. Terapia combinada, Uhum. ou então a gente, nos casos de apneia leve, às vezes até mesmo moderada, a gente encaminha para o ortodontista. Mas isso a gente, é igual eu sempre falo, tá, pessoal? A gente precisa entender cada caso e saber identificar como que é o perfil daquele paciente. Porque não adianta nada. Vamos supor, eu pego um paciente que tem uma bursite no ombro. Como que ele vai colocar uma máscara que leva lá atrás o headgear? Como que ele vai fazer isso? Então, hoje a gente traz máscaras minimalísticas que facilita a colocação dela, né, que facilita o manuseio dela. Então, hoje a gente tem um perfil, uma gama um portfólio, vamos dizer assim, muito grande para atender especificamente cada paciente. Doutor Leonardo, a gente está aqui entre profissionais de saúde, mas para quem está assistindo que não entende, o que que é a apneia do sono? A apneia é a parada respiratória durante a noite, né? Ela ocorre por algum motivo, né? Ou agente interno, né? Que a gente fala de via aérea, né? Ou agentes externos, né? Que a gente fala de posicionamento, né? Da ergonomia do sono, né? Então a gente precisa entender um pouquinho, né? Como que esse paciente chega até você. A gente precisa entender como que o paciente adquiriu aquela apneia. Né? Será que é uma apneia só posicional mesmo? A gente tem uma forma de tratar. Será que é uma apneia relacionada mesmo à região de laringe, faringe, né? Então a gente precisa entender realmente como que a gente pode ajudar esse Quais são paciente. as causas, né? Com certeza. Priscila, para o pessoal entender, né? Você está aqui, você trabalha com um tratamento adjuvante, né? Uma terapia que complementa o trabalho do médico, do fisioterapeuta. Normalmente, quando as pessoas te procuram em busca de um colchão, geralmente imagino eu que deve ter alguma queixa relacionada, seja de colchão ou do travesseiro, você vai mostrar aqui pra gente. Como que você avalia ali as causas? O que que te direciona? O que que é o seu direcionamento ali, principalmente para esse trabalho em conjunto que eu sei que você faz aí com os fisioterapeutas, com os médicos? Sim, num primeiro momento é muito importante, né, todos os profissionais trabalharem realmente Em em conjunto. conjunto. Por quê? Porque a ergonomia, a ortopedia, desde o alinhamento da cervical até a sacral, que eu falo que se eu passar uma régua, né, uma fita métrica, tem que estar tudo alinhado para regenerar ali todos os discos intervertebrais. Então, se a pessoa normalmente tem um refluxo, eu preciso de um travesseiro mais alto, e aí tem todo um desalinhamento cervical. E isso vai fazer com que ela possa roncar, pode fazer com que tenha obstrução, né, da respiração e gerar aí uma apneia. Então, os nossos travesseiros, eles são anatômicos, né? Eles têm várias terapias que a gente vai falar daqui a pouquinho também, mas o principal, ergonomia, ortopedia e conforto, né? Então, são três palavrinhas mágicas, né, que a gente tenta realmente fazer com que aquela pessoa que está ali na frente, que ela entenda. Perfeito. E essa questão ergonômica, eu tive uma experiência com a Priscila pessoalmente que foi incrível. Independente da postura, da avaliação postural, você consegue moldar ali algo que seja personalizado para ela. Sim, Depois, se você puder mostrar, sim. né, a gente vai mostrar aqui os equipamentos, o Vamos doutor lá. Leonardo vai falar um pouco também, mas você consegue fazer essa moldagem Sim. para. Olhando o lateral, ó, nós temos uma parte que ela tá aqui mais baixa, uma parte mais alta. Esse aqui é um travesseiro adulto, lembrando que nós temos o de bebê, Deixa eu mostrar. nós temos o juvenil e nós temos esse que é o adulto, né? Com as lâminas de ajuste que fica na base do travesseiro, a gente faz justamente esse alinhamento. Como? A pessoa Ergonômico. dormindo, isso, pessoa deitada, né? Lateral, eu vou fazer, né? O alinhamento aqui de altura e largura de ombro. Então, essas lâminas é ajustada de acordo com a mulher 1,60 m, um homem ali 1,70 m, quantas lâminas que a gente vai usar? Tudo realmente depende da altura e largura de ombro. Essa lâmina também é uma espuma do É uma mesmo nível espuma. dessa.
Sim, é uma espuma realmente de ajuste, que tem 2 centímetros, e dependendo da altura da pessoa, a gente coloca pode ser uma, duas ou 3 lâminas. Perfeito. Depende realmente da altura da. De cada pessoa. Isso. Doutor Leonardo, e aí você trouxe, né? Pode ser a causa interna ou externa. Quando que o paciente, além desse tratamento que é ergonômico, ele precisa da atuação do fisioterapeuta para entrar com essas terapias? Como que são essas terapias, né? Quando a gente fala aí de equipamentos respiratórios, uma intervenção mais específica de um aparelho, de uma máscara, quando que é que você avalia? Que tipo de causa que traz essa necessidade de intervenção? Tá. Então, Luana, esse paciente chega para a gente através de uma indicação médica, né? Através de um exame chamado polissonografia, que é o exame Perfeito. que avalia, né? é, o período que ele está dormindo, né? Então, esse exame avalia se o paciente tem apneia ou não. Uhum. E além das apneias, né, que o paciente faz, a gente também tem uma avaliação da oximetria, que também é muito importante, que hoje é uma coisa que está sendo muito falada. Porque às vezes o paciente trata uma apneia, mas ele tem uma hipóxica ainda relacionada à própria apneia. Perfeito. Então, a gente não trabalha só com número, só com relatório. A gente trabalha com sinais e sintomas do paciente. Então, o Uhum. paciente chega, esse é um CPAP, tá? Então, é um CPAP onde ele vem com um umidificador acoplado para umidificar a via aérea e esse ar não entrar tão ressecado na via aérea do paciente, né? Então, esse é um CPAP, é, é um equipamento que trata a apneia do sono, tá? E aqui uma máscara nasal minimalística, tá? Que ela tem somente uma fixação de cada lado e o paciente consegue dormir na posição lateral tranquilo com a saída superior, né? Então, essa saída superior dá mais mobilidade para o paciente, tá? Uhum. Então, eu quis trazer aqui para vocês verem, porque antigamente a gente tinha saída na região da boca, então atrapalhava essa movimentação na cama durante a noite. Então, era um Essa, dos motivos, essa tá? máscara é uma nasal. Essa máscara é uma máscara nasal, tá? De almofada nasal. Então, vocês podem ver, ela só pega a região do nariz, tá? Perfeito. É. Então, esse paciente chega para a gente e a gente, é, através de exame clínico, através de questionários, a gente consegue entender um pouquinho, né, de Uhum. como que esse paciente, o porquê que trouxe ele até o consultório. Como que ele ficou sabendo disso? Qual que é a Uhum. queixa principal do paciente? E a partir desse momento, a gente faz os testes de máscara, para a gente entender qual máscara encaixa melhor no paciente, qual máscara dá o conforto melhor para o paciente. Então, Uhum. quando a gente fala de conforto, a gente tem que entender que não é só o CPAP que precisa trazer o conforto. Ele precisa estar num ambiente agradável, um paciente com temperatura agradável, um colchão, né, ô Priscila? Um colchão confortável, um travesseiro ergonômico, para mim não ter uma obstrução de forma ergonômica. Às vezes eu posso tratar com o CPAP, mas mesmo assim eu tendo obstrução, eu tendo apneia obstrutiva, porque às vezes eu durmo muito lateralizado, o pescoço cai, ou eu faço uma hiperextensão de pescoço, eu obstruo a via aérea. Então a gente precisa, eu falo que a consulta com o fisioterapeuta, a consulta com o especialista, ela é uma consulta demorada, é uma Longa. primeira consulta longa, porque a Uhum. gente precisa entender tudo isso. Porque eu não posso pegar só o CPAP, ou às vezes a Priscila só entregar o travesseiro e falar assim, não, você vai e dorme com ele que tá tudo certo. Sim, com É um certeza. conjunto de profissionais mesmo. Perfeito. E assim, um dos pontos que eu acho que é um diferencial, eu já te conheço, conheço o seu trabalho, é entender muito bem a prescrição para cada paciente. Você trouxe aqui a máscara nasal, mas existem outros tipos. Como que é o direcionamento? De que forma você escolhe essas máscaras? Qual que é o direcionamento clínico para essa prescrição? Eu falo que a primeira máscara a gente sempre opta pela nasal, né? Pela Uhum. rota nasal. Porque é uma máscara que gera mais conforto, é uma máscara que não comprime a região do maxilar, é uma máscara que não comprime a mandíbula e é uma máscara que eu consigo trabalhar com pressões mais adequadas. Às vezes a máscara facial eu preciso trabalhar com pressões mais altas. Uhum. E aí é que vem a equipe multidisciplinar. Se eu não conseguir ajustar a boca desse paciente, que ele fique com a boca aberta e tudo, eu mando ele para o fono. A gente tem o dentista, que a gente trabalha de forma, né, em conjunto com as placas ortodônticas. Então, a gente trabalha de uma forma multidisciplinar. Perfeito. Mas a máscara, eu falo que o paciente, quando chega no meu consultório, eu falo que
que a grande maioria das perguntas é: qual é a melhor máscara? A melhor máscara para mim, às vezes, não é a mesma para você. Então, o que o paciente precisa entender é que é indicada para ele, mas que produz um conforto agradável para ele. Porque, às vezes, no primeiro dia não é nada agradável Com dormir com o certeza. CPAP, com essa máscara, né? E a gente também tem a questão de visão, né? De estética, vamos dizer assim, né? Às vezes eu pego um paciente jovem, nossa, mas como que eu vou dormir com a minha esposa, com o meu esposo, Com esse. com essa máscara? Então, por isso que hoje as máscaras são mais minimalísticas, são máscaras confortáveis, que eu consiga dormir em determinada posição, eu consigo dormir de conchinha com o meu esposo, Uhum. ou com a minha esposa, ou com o companheiro que seja, ou com o Perfeito. namorado, né? Então, eu falo que, na grande maioria das vezes, a máscara é o ponto principal da terapia pressória. Para que o paciente tenha uma adesão à terapia. Com certeza. Isso E mesmo. os equipamentos atuais, né, esses equipamentos, principalmente você trouxe, tem algum impacto no sono do parceiro? Não, os equipamentos são super No silenciosos. sentido de barulho, né? Não, equipamentos são super silenciosos, tá? E a gente hoje, através do que a gente chama de válvula exalatória, né, que é a saída do ar exalado, às vezes a grande maioria das máscaras tem um vazamento bem mínimo, ou então, no caso da saída superior, ela sai para a cabeceira da cama. Então, às vezes, Perfeito. não incomoda o parceiro, né? Antigamente era diferente, né, Luana? A gente fala que a gente precisa de evoluir, né? Com certeza. Então, às vezes, o paciente às vezes a esposa vinha chegava no consultório e falava assim: nossa, doutor, mas sai muito ar Na cama. na cama, sai muito ar em direção ao meu rosto, está me atrapalhando dormir também. Então a gente tem dois problemas, né? Tratar o paciente e tratar esse vazamento. Então, a escolha da narina, o tamanho da narina, né? Se é PM ou G, a gente precisa. É uma coisa que a gente tem que ser assertivo. A Uhum. máscara tem que ser algo muito bem assertivo. Então a gente precisa entender muito bem o paciente, entender a causa dele, entender também como que é a dinâmica dele do sono, onde que ele dorme, que horas que ele dorme, né? A gente precisa entender isso, porque a gente precisa é um conjunto, né? O que a gente sempre falou, né, Priscila? É um Uhum. conjunto, o paciente tem que ter um conforto. Igual ele tem um conforto de dirigir um carro, ou igual ele tem um conforto de uma sala de televisão confortável. Então ele precisa de ser um ambiente confortável. Confortável para ele relaxar e Com descansar, certeza. né? E só antes que eu quero levar para a Priscila também essa mesma dinâmica, mas explica para a gente essa questão da pressão. Como que funciona essa prescrição, esse nível pressórico? Como que o fisioterapeuta avalia essa prescrição no sentido da quantidade de pressão necessária para sustentar esse sono, para evitar a interrupção da respiração, né, que é a apneia do sono? Tá. Então, existem dois perfis de paciente. O paciente que chega só com a polissonografia, Uhum. e aí a gente precisa titular essa pressão, né? A gente Perfeito. precisa achar a pressão ideal, né? Para esse paciente não estar tendo apneia. E tem o paciente que chega com um exame de polissonografia que chama split night, que é noite partida ou noite dividida, onde metade da noite ele faz a polissonografia e a outra metade ele faz a titulação com o aparelho. Então, esse paciente que ele chega já titulado, a gente tenta inicialmente ir junto com a titulação. Já Uhum. o paciente que não vem titulado, a gente titula ele de forma remota, porque hoje os equipamentos ele tem um telemonitoramento que a gente consegue acompanhar de onde a gente estiver, ou ele ou a gente, né, terapeuta. Excelente. Então a gente consegue titular. Então como que ele faz? Ele vai com o equipamento, a gente dosa uma pressão inicial, tá? Ela não existe um padrão de pressão inicial, mas a gente dosa de acordo com a avaliação que a gente faz no consultório, de acordo com que aquele paciente sente esse ar entrando, desensibilizando a traqueia. Olha, doutor, essa pressão eu não consigo. Então a gente começa com uma pressão mais baixa, porque a gente precisa que esse paciente entenda que vai entrar um ar mais forte, não vai ser mesmo aquela mesma quantidade de ar que ele respira geralmente. Então a gente precisa explicar Adaptar. para ele e ir adaptando aos poucos. Ah, ele tinha 40 apneias por hora. Ele vai, na primeira noite eu vou conseguir reduzir abaixo de 5? Não. Às vezes ele cai para 20, mas com uma pressão baixa, que ele entenda como que é o funcionamento do equipamento. E aí a gente titulando dia a dia, devagarzinho, às vezes eu preciso fazer alterações mínimas para ele não sentir que eu aumentei essa pressão. E sempre que aumentar, a gente comunicar com o paciente, olha, às vezes o senhor vai sentir o ar um pouquinho mais forte, mas é isso mesmo, a gente precisa corrigir essas apneias, né, que ainda
está ficando residual, certo? Talvez então o maior desafio, né, no tratamento dos distúrbios do sono seria a adesão Com certeza, do paciente, do cliente, né, na fidelização desse tratamento. com certeza. A gente fala que essa adesão é de suma importância. E a gente fala que essa adesão, ela é mais importante, não só nos primeiros meses, mas a longo prazo. Porque às vezes esse paciente usa aí 2, 3 anos e fala assim, nossa, mas agora eu me sinto tão bem. Por quê? Ele acordou mais disposto, ele conseguiu ir na academia, ele emagreceu. E às vezes não é só a obesidade que traz a apneia, né? Então a gente precisa acompanhar esse doente por um período longo. A gente não pode deixar esse paciente perder, Perfeito, né? Porque senão ele vai voltar a ter apneia, tá? excelente. Priscila, e aí trazendo também esse olhar, né, de que é um tratamento. Se eu Sim, tenho um distúrbio, eu tenho que fazer um tratamento para corrigir. E se eu interromper o tratamento, com certeza essa alteração retorna, né? sim, Eu queria que você falasse um pouquinho no sentido nessa mesma linha de raciocínio da questão da avaliação ergonômica, como que a terapia, no caso de avaliar o colchão, de avaliar, né, se eu estou tendo uma boa noite de sono, se tem relação com a ergonomia ou não, como que essa terapia impacta diretamente. Eu escuto muito falar assim, mas o colchão eu tenho que trocar a cada 10 anos. O colchão não interfere tanto, esse colchão aqui tá ótimo. O que que uhum, eu tenho que avaliar para entender se isso vai impactar ergonomicamente falando, ou enfim, qual que é a avaliação que você, como especialista da área, recomenda para que a gente compreenda essa dinâmica? certo. Bom, primeiro, o sono é um terço da nossa vida, né? E o objeto de maior contato que você tem todos os dias, de 6 a 8 horas, é o travesseiro, em seguida, o colchão. Em relação à durabilidade, né? O nosso travesseiro, ele tem uma espuma altamente tecnológica, antiácaros, fungos e bactérias. Então, tem muitas pessoas que chegam até mim que não tá conseguindo dormir bem porque ao deitar o nariz entope, é uma pessoa alérgica, é uma pessoa que pode ter uma sinusite, asma, bronquite, rinite. Então, tudo isso também interfere na qualidade do sono, Uhum. certo? Então, como o travesseiro ele tem essa tecnologia anti-ácaro, fungo e bactéria, primeiro que a durabilidade triplica, né? Perfeito. Hoje, de acordo com o Dr. Bactéria, eliminamos cerca, né, de 1 litro de baba por semana. Multiplicado por mês, multiplicado por ano, você não pode passar de 1 ano para trocar o seu travesseiro, né? Então, o nosso, por ter essa tecnologia, nós recomendamos de 2 a 3 anos. Tudo vai depender do biotipo da pessoa, né? Se ele é obeso ou não, o nível de transpiração diária que ele tem, se ele mora em um lugar mais úmido ou não, porque tudo isso interfere na qualidade da espuma, né? E na durabilidade, E né? aquele travesseiro amarelo que o pessoal só pega e vai lavar, Certo. deixa ele branquinho de novo e põe na cama. Certo. Hoje temos muitas tecnologias, né? Lavagem a seco e tudo mais. Alguns travesseiros podem ser lavados, né? Mas o de espuma, não. Não existe possibilidade de lavar travesseiro de espuma, certo? Então tem que ter a troca mesmo. Já que 7, 8 horas você passa ali coladinho no seu travesseiro, então, principalmente para quem é alérgico, eu recomendo trocar no máximo a cada 2 anos, né? Então, esse travesseiro amarelinho aí, O seu, 2 anos o seu. de 2 a 3. E o Ok. tradicional do mercado, em torno de 6 meses a 1 ano. Ninguém troca, né? Principalmente porque não é cultural e não é um objeto de desejo, mas deveria ser, porque está relacionado a vários outros fatores, né? Gente, agora falando um pouquinho, vamos tirar o foco do olhar científico, nós estamos falando de ciência aqui, de ergonomia, né? Eu queria falar um pouquinho sobre vocês. A Priscila tem uma história incrível que eu acho que é o que me conectou demais. Eu acho que foi a gente estar conversando com pessoas, as pessoas que estão assistindo, a gente se conecta muito com as histórias, né? Eu queria que você contasse um pouco da história do seu marido. Porque a gente só entende que uma coisa é importante muitas vezes quando aquilo passa a impactar na nossa vida. Conta pra nós, Priscila, por que que você chegou a trabalhar com isso? Certo. Na pandemia, academia, nós ficamos fechados por 5 meses. E o meu esposo dobrou a carga horária dele. Ele é dentista, então ergonomicamente
é péssimo, né? Eu falo que é uma das piores profissões que existe de postural, né? É para frente, é para o lado, ombro para cima. Então, ele dobrou a carga horária dele e isso vieram várias patologias. Tudo fechado, veio ansiedade, veio pico de pressão, veio insônia, veio um ronco absurdo que eu não conseguia dormir mais ao lado dele. Então, foi uma série de coisas que foram acontecendo que, em uma determinada noite, ele não conseguia respirar. O ar passava, pode-se dizer que menos de 10%. E muito nervosa naquela situação, eu pedia para ele se acalmar, a pressão dele estava aproximadamente 22/14. A gente tinha o aparelhinho, tem, né? E aí levei ele para o hospital e aí ele ficou internado por 3 dias. Com isso, fez uma bateria de exames, onde diagnosticou realmente o pico de pressão, gordura no fígado, ácido úrico altíssimo, um nódulo de tensão do tamanho de um limão nas costas, que eu pensei que era algo muito mais grave, mas graças a Deus era um nódulo de tensão. Olha aí, doutor. Isso. Uma obstrução de 30% de carótida. E aí, Obesidade também? não tinha obesidade. Casa de ferreiro, espeta de pau, você conhece esse ditado, né? Por conta, né, de filhos pequenos em casa, a desculpa dele é que ele não poderia treinar para poder ficar com os meninos. Aham. Porque à noite, ou eu tô em consultoria, alguns eventos, ou estou na academia. Então, eu nunca chego em casa às 5, 6 horas da tarde. Eu sempre chego por volta de 9, às vezes algum evento, 10. Então, nós sentamos com o médico e assim, né, como um bate-papo, ele foi muito realista. Ele falou: se você não dormir bem, se você não atingir qualidade de sono, sono REM, um sono profundo, você vai continuar do jeito que você tá, sem treinar, adquirindo peso, sim, bem aos pouquinhos, mas não tem genética para isso, graças a Deus, mas a obstrução da carótida foi algo que me impactou muito. E assim, fomos para casa, em prantos, eu estava assim, em choque, né, diante de tudo aquilo que aconteceu com a saúde dele. Ele, há 4 anos atrás, com 46 anos, né? Aham. E por coincidência, eu não acredito em coincidência, eu acredito que Deus tem planos para as nossas vidas. Eu recebi na minha academia um rapaz, né, que comentou sobre uma consultoria do sono. E eu falei assim, nossa, que legal, nunca ouvi falar isso, uma consultoria do sono, porque nós temos, né, lojas de colchões a cada esquina, Aham. mas um Uhum. consultor do sono que vai fazer realmente esse alinhamento, que vai alinhar o que realmente você precisa, quais são as suas necessidades, que tipo de colchão que realmente você precisa, um mais firme, um mais flexível, enfim, a gente faz toda essa consultoria que eu falo que é uma reflexão de saúde, né? E assim nós recebemos esse rapaz na nossa casa, ele fez uma consultoria do sono conosco e foi sensacional, porque ele falou das tecnologias, ele falou da durabilidade, ele falou da assistência vitalícia, ele falou de uma série de coisas que nós não acreditávamos mais que o mercado tradicional poderia nos oferecer. Porque nós trocávamos de colchão no máximo a cada 3 anos, porque ele vai cedendo, tem compressão de vértebras e a coluna dele era, né, muitas dores. Ou ele tomava um remedinho para dormir, ou ele tomava de quinta a domingo aí uma cervejinha para relaxar e dormir bem, né? Quem nunca, né? Mas aí vem a ergonomia, a ortopedia, o conforto, que tudo na vida dele melhorou. Ele conseguiu acordar muito mais cedo, ele conseguiu, em 8 meses, a obstrução de carótida de 30 foi para 12 por conta dos infravermelhos e magnetos, que tem tanto nos travesseiros quanto nos colchões. E 1 ano e meio depois, demorou um pouquinho, mas ele refez o exame para a gente ter, né, um diagnóstico exato do médico, né? Só para mostrar, Priscila, seriam esses botões Isso. aqui. São pastilhas de infravermelho em magnetos, né, que tem toda uma ativação sanguínea, uma ativação celular, onde os bem. magnetos em si têm uma ação anti-inflamatória no nosso corpo, como, Pri? O calor do seu corpo em contato com elas. Ela tem essa ativação e ali ela vai estar
fluindo, tanto a parte sanguínea quanto a parte celular, e aí nas nossas células tem íons de ferro, os magnetos nada mais são que ímãs, atrai, repele, com exercício físico, com alimentação saudável e uma boa noite de sono, ele conseguiu de 30 ir para 12 e depois ele conseguiu praticamente zerar essa obstrução. E aí eu fui convidada para dar esse depoimento em Chapecó, Santa Catarina, que é onde nós temos a fábrica. Perfeito. E eles me laçaram, me amarraram e eu fiquei apaixonada pela empresa. E agora, em agosto, faz 4 anos que eu represento essa Nossa, marca parabéns. Eco7. Parabéns demais, Priscila. Eu tive uma experiência incrível com você, foi maravilhoso. De fato, é uma consultoria mesmo. E acho interessante você falar, né, que isso tem todo, a tecnologia é para os colchões Colchões e é travesseiros em todos, em todos os nossos independente se é produtos. aquele colchão que eu movimento ou Sim, aquele mais simples, sim. a tecnologia é a mesma. Sim, todos têm infravermelho e magnetos, e nós temos o adicional dos eletrônicos, que é a massagem, a terapia quântica e a cromoterapia. Então, são mais 3 terapias que agrega também na saúde daquela pessoa. É um tratamento de Sim, fato, e né? nós temos, né, também o NanoX, tanto no travesseiro quanto nos colchões, que é antiácaros, fungos e bactérias, ideal para quem tem a sinusite, bronquite, rinite, né? Então, é algo que veio para levar muito mais saúde e qualidade de vida para as pessoas. Perfeito. Gente, para a gente fechar, eu vou colocar, a gente vai fazer um bate-bola aqui, mas eu queria também, antes da gente fazer o bate-bola, quem quiser ter acesso a vocês como especialistas de referência aqui da nossa região, aonde que encontra o Dr. Leonardo? Então, Luana, eu estou no MC, né, no Centro Clínico, tá? No segundo andar. E nas redes sociais também, Leonardo Peixoto Pedroso. No Perfeito. Instagram, Facebook, tá bom? Priscila? priscilajacob.eco7, eco com K, tá? E Endereço? nós temos um showroom, né, que é agendado, é uma consultoria personalizada, né, para o casal, ou para a criança, ou para o bebê, né? Nós temos uma linha bem variável, né, de produtos, e não só colchões e travesseiros, nós trabalhamos também com a linha de escritório, que são as cadeiras, as poltronas, principalmente poltrona para pós-operatório, para uma terceira idade, aquela que deita, senta e ainda deixa você em pé, né? Nós temos também a linha fitness, com roupas, os tênis e a pulseira, tudo com infravermelho e magnetos. E temos a linha de acessórios, vários acessórios, como lingeries, drive de carro, protetor de coluna, cinta lombar, tudo com terapia, para realmente ativar aí a, 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 a parte sanguínea e a parte celular do seu corpo, para você ter muito mais conforto. E longevidade. Quer viver bem? Cuide hoje, né? Porque lá na frente você vai colher esses frutos. Perfeito, gente. Então, vamos fechar com um bate-bola aqui sobre mitos e verdades. Vamos lá. Eu vou comentar uma frase e vocês colocam as considerações de vocês, tá bom? O final de semana compensa o sono perdido durante a semana, doutor Leonardo. É um mito, né, Luana? A gente sabe que a gente tá falando de final de semana 2 dias, né? Então, a gente não consegue reparar o que a gente perdeu ali, né? Aham. Então, a gente precisa, é o que a gente falou, né? A gente precisa da higiene do sono, né? E evitar esses jet lags sociais também, para a gente ter uma qualidade de vida, né? Para a gente ter uma regeneração tecidual ali, né? Uma reposição hormonal também durante o sono, né? Então, a gente precisa de tudo isso, né? Priscila, dormir menos que 6 horas por noite é suficiente para algumas pessoas. Certo. Tem estudos, né, voltado para esse quadro, né? Como o doutor aqui falou, cada caso é um caso, cada pessoa ela é única, né? Eu tenho uma necessidade de 7 a 8, né? Então, realmente tudo depende da idade, né? Crianças aí, eu falo que é de 8 a 10, bebês 12 horas e Perfeito. por aí vai. E a terceira idade também tem uma necessidade maior de sono. Aquela pessoa que dorme pouco, 4, 5 horas, com certeza ela gostaria de dormir mais, mas às vezes a insônia, as dores, ela não consegue e para ela, ela acha que tá tudo bem, mas tudo vai depender da idade, porque eu falo que a bomba pode estourar
após os 40. Então, realmente tem vários profissionais da área para poder colaborar com você nessas dúvidas aí em relação à quantidade de horas necessária. Bacana. Acordar durante a noite para fazer xixi não impacta na saúde do sono. Depende da quantidade de vezes que você acorda, né? A gente fala que a noctura noturna, ela está relacionada também à apneia, né? Tem vários estudos que traz isso, né? Mas a gente, aí os pacientes chegam para a gente e falam assim, ah, então eu vou parar de beber água. Não, não é por aí, né? Então a gente sabe que uma vez, né, no máximo aí 2 vezes acordando, dependendo do tempo de sono, né, é permitido, né? Mas a gente tem que estar sempre alerta, né? Para que isso não se estenda, né? Várias vezes à noite. Será que é porque eu faço ingestão de muita água antes de dormir? Ou será que realmente eu tenho um problema de saúde relacionado à apneia do sono? Será que eu tenho um distúrbio do sono? Até porque para idoso, como que o idoso vai Com fazer, né? certeza, né? Normalmente incontinências urinárias, né? Sim, sim. Precisa, realmente. Uhum. Então, quer dizer que não tem impacto, não tem tanto impacto se for uma coisa mais pontual. É, a gente precisa estudar cada caso, né? Igual, por exemplo, você pega o idoso, tem incontinência urinária. Como é que você faz? Né? Então a gente precisa entender realmente essa noctura noturna, né? Então, Uhum. acho que a gente tem que, é, cada caso a gente tem que estudar de uma Fazer forma avaliação clínica. avaliação clínica, sim. Uhum. Assistir televisão antes de dormir ajuda a relaxar. De jeito nenhum. De jeito nenhum. E sim, é um alerta, né? Aham. A luz, né, que é emitida ali, também de telas, né, de celular, é totalmente prejudicial. Então, recomenda-se, né, 2 horas seria o ideal. Então, se você tem o hábito aí de dormir por volta de 10, deu ali 8 horas, chega de telas, né? No máximo, até às 9, a gente pede, né, no mínimo 1 hora sem telas para conseguir Desacelerar. trazer todo um relaxamento, né? Visual, mental, porque tem muita gente que tem síndrome do pensamento acelerado e aí aquilo ali acelera mais ainda. Perfeito. Então, de 1 a 2 horas sem tela antes de dormir. E para fechar, doutor Leonardo, roncar é inofensivo. É Não, sempre inofensivo. não, não. Roncar é um sinal de alerta, né, Luana? A gente fala, né? Existe aqueles pacientes que roncam por uma determinada posição, né? Que aí eu faço uma hiperextensão de pescoço e faço uma obstrução posicional, que foi falado anteriormente, mas existe o ronco mesmo, que tem uma patologia associada, né? Uhum. Então a gente precisa realmente é, entender, né, o porquê desse ronco, né? O que está acontecendo, né? Então o ronco é um sinalzinho de alerta. A gente tem que estar sempre atento, pessoal, né, nos companheiros, né, que tá do nosso lado. Então a gente tem que estar sempre ligado aí com relação ao ronco, né? Perfeito. Fica um alerta para mim. Vamos tratar, Quem Luana. nunca roncou, Com gente? certeza. Pessoal, muito obrigada, foi super legal a Obrigado a você. conversa, obrigada pela presença. Quero agradecer, né, a vinda de vocês, que seja a primeira, porque tem muita coisa ainda para a gente falar. O tempo às vezes é breve, né, para falar tantas temáticas, e acho que depois a gente pode aprofundar um pouco Com mais. certeza, estamos à disposição, né, Com Priscila? Fica, certeza. fica o convite. Obrigada, Priscila. Queria que vocês deixassem um recadinho para o pessoal que está assistindo vocês. Então, vamos lá. Bom, gostaria de pedir vocês, né, para estar entrando aí no nosso Instagram, visualizando aí os nossos vídeos, agendando a sua consultoria do sono, né? Eu tenho um showroom em uma localização muito privilegiada, que é na Rondon Pacheco, mas não pode ir lá sem agendar, né? Tem que agendar para eu poder dar o meu melhor para você, né? Um momento único, uma experiência única de relaxamento nas plataformas, com uma massagem assim sensacional, um cafezinho feito na hora, um lanchinho. Então, tem todo um atendimento aí personalizado que eu tenho certeza que vocês vão apaixonar. Doutor Leonardo, e se você puder falar, fechar aí pra gente, uma das coisas que eu queria, que eu não posso esquecer de trazer aqui, é contar para o pessoal o diferencial do doutor Leonardo. Eu esqueci de fazer essa pergunta, porque os nossos pacientes sempre referenciaram você de uma forma muito eh, positiva, com muita credibilidade no resultado clínico do tratamento, que eu acho que é a maior
dificuldade, né? Então, se Sim. você puder trazer até nessa mensagem que você for deixar, o que que é importante aí na avaliação da fisioterapia e o que que você deixa como recado para o pessoal? Então, Luana, o que eu queria trazer de recado para vocês que estão assistindo esse vídeo, se algum de vocês se identificaram com algum dos sinais e sintomas que a gente comentou aqui, de ronco, de acordar sufocado, de sentir sonolência diurna, procure um especialista. Eu acho que o especialista é a melhor pessoa que vai te guiar. E eu acho que o resultado de todo esse trabalho que a gente vem fazendo há anos, né, Luana? Uhum. Eu acho que é um trabalho de formiguinha, né? Porque o paciente precisa entender um pouquinho do sono. Às vezes ele não dá tanta importância no sono quanto deve. Mas esse resultado é em cima de vários estudos, de várias noites estudando, de vários cursos. Então, para você ter um tratamento ideal, com resultado ideal, procure um especialista. Não deixe de entender a quem você está procurando e o que que ele trabalha. Então, procure um especialista, que eu acho que o seu caminho é esse. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade, Luana. Obrigada. Pessoal, então eu convido você a se inscrever mais uma vez, né? Compartilhar a página, tanto do Instagram quanto do YouTube. Convidar as pessoas para que possam seguir o Conexão Saúde Minas no YouTube Podcast Conexão Saúde Minas, no Instagram apenas Conexão, @Conexão Saúde Minas, para que a gente continue esse bate-papo enriquecedor, para que vocês conheçam os grandes profissionais da nossa região, consigam estar mais próximos desse mundo da saúde que tem uma infinidade de informações muito importantes para o nosso dia a dia, e é como a gente fala, informação segura salva vidas. Informação segura traz uma diferença muito importante na sua qualidade de vida, no seu dia a dia, no dia a dia da sua família. Então, agradeço você pela presença, por estar aqui conosco, e eu te vejo na próxima quinta-feira.